Muito bem, meus amados, com imensa satisfação que estou aqui nessa manhã de sábado com vocês. É muita alegria estar junto com os irmãos, também com o... Qual o seu nome? O João, né? João, você já é adventista? É irmão Donizete, né? Que eu percebi a semelhança. Seja bem-vindo, irmão. Tá? Na sua Bíblia aí, em Eclesiastes capítulo 1, você encontra no versículo 1 a seguinte declaração do Salomão, filho de Davi. Ele diz assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 1, ele diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, e ele era o quê? E o que mais? Rei, né? Então ele era rei e era um pregador, né? E isso aqui é só um preâmbulo, meus irmãos, porque assim, eu não sou pastor, eu sou pregador, porque aí tem uma diferença entre o pastor e o pregador voluntário, né? A gente pode ter a nossa profissão comum da vida e ser um pregador do evangelho, voluntariamente, né? Eu tenho minha profissão comum, eu não sou pregador por profissão, mas existem aqueles que são pregadores por profissão, né? Então você tinha o rei em Israel, Salomão, que era pregador, mas era rei, e você tinha os sacerdotes, os ministros que ministravam no templo ali, né? É bom nós termos essa definição bem clara na nossa mente, né? E eu tenho muita alegria, porque eu não recebo nem um centavo para pregar o evangelho. O que eu recebo é o privilégio de poder pregar a palavra de Deus. Isso é um grande privilégio. Isso é um presente de Deus. Ellen G. White, ela diz assim, que quando Deus dá ao homem uma atividade religiosa para exercer, é porque Deus está demonstrando o respeito que ele tem pela pessoa. Então eu fico mais feliz ainda em saber disso, em saber que Deus tem respeito por mim. E respeito, né? É bom e todo mundo gosta, né? Irmãos, já tem alguns meses que nós iniciamos um estudo bíblico sobre perguntas sobre dízimos. E nós já falamos aqui alguns sábados, né, nos meses anteriores, que respondemos várias perguntas sobre a questão do dízimo, né? Perguntas sobre dízimo. E aí, então, eu seleciono algumas perguntas aqui e respondo. E nós não vamos responder, não vamos fazer pergunta nesse momento. Vamos responder aqui já tem esclarecimento. Nós falamos no sábado anterior do mês passado, do Mordomia, sobre a aplicação do dízimo em relação ao pagamento dos ministros. Eu expliquei no Novo Testamento a prática do dízimo e o pagamento dos ministros, aqueles que são separados para essa função. Mostrei a vocês os versículos que Paulo diz que ele recebeu salário também, né? Então, mostrando tudo isso na Bíblia, no Novo Testamento, porque a igreja segue esse padrão, né? A igreja adventista do sétimo dia, a gente coloca no Google ali, a igreja mais organizada do mundo. Aleluia por isso, louvado seja Deus por isso. Isso significa que a igreja fez questão de seguir passo a passo a orientação de Deus. Não é mérito de homem, mérito é todo de Deus, e graças a Deus pelas pessoas que obedeceram a sua orientação. Hoje nós vamos falar sobre o segundo dízimo. Mas primeiro, uma pergunta. Ellen White também menciona que Paulo se refere ao dízimo quando apela para o pagamento dos ministros do Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 9, 7 a 14. Vamos ler novamente esse texto? 1 Coríntios, capítulo 9, versos 7 a 14.
capítulo 9, versos 7 a 14. Primeiros Coríntios 9, versos 7 a 14. Diz assim: quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui, claramente, a gente vê que Paulo está se referindo ao sistema de dízimos do Antigo Testamento, dos dízimos que eram oferecidos aos sacerdotes que realizavam serviços sagrados no templo. Ele falou aqui, no templo, né? Então, nós vemos aqui claramente. Mas Ellen White também menciona sobre isso. Olha aqui uma declaração dela. Ela diz assim: Deus não tem mudado. O dízimo ainda deve ser usado para o sustento do ministério. O começo da obra em vários campos requer mais eficácia ministerial do que a que temos agora. E tem que haver fundos na tesouraria. Essa é a declaração de Ellen G. White sobre o sistema dizimal que é seguido atualmente pela igreja. Enfim, meus irmãos, não tem mais muito a que dizer sobre isso, visto que já ficou bem claro, né? Vamos então para a próxima e última pergunta que nós vamos fazer rapidamente nessa manhã. No livro de Deuteronômio, parece que o dízimo era usado pelo adorador, era usado a forma que ele queria. Trata-se do mesmo dízimo ou de outro dízimo, né? Então nós vamos falar sobre isso. Em Deuteronômio fala de um dízimo que as pessoas usavam para outra finalidade que não o pagamento do sacerdote. E eles usavam de outra maneira. Vamos lá abrir em Deuteronômio, capítulo 12, versos 5 a 18. São os primeiros textos. Deuteronômio, capítulo 12, e os versos 5 ao 18. Diz assim: pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos, para lhe pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar, vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado.
Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno: os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus. Vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas e os levitas, que moram nas cidades em que vocês vivem, e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos, e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros, como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus em tudo o que fizerem. Bom, meus irmãos, então... Oi? Não. Ele disse tanto o que está puro quanto o que está impuro, a pessoa. É porque os judeus eles faziam um ritual de purificação de si mesmo para poder participar das festas do Senhor. Aí só que ele falou assim, nesse caso aqui, não precisa. Tanto aquele que tivesse purificado quanto aquele que não tivesse purificado. Lembra que ele fala da mulher que quando estava no ciclo menstrual ficava impura? Então assim, mesmo nesse caso poderia participar ali, entendeu? É isso. Às vezes acaba surgindo uma outra pergunta no meio, né? Mas enfim, meus irmãos, aqui ele falou de um dízimo que eles não iam dar por sacerdote. Eles iam comer esse dízimo, né? Na presença do Senhor. Mas aí, qual foi a pergunta que nós fizemos? Esse dízimo é o dízimo que dava ao sacerdote ou é um outro dízimo? A ênfase destas passagens está no uso de 1/10 das rendas para adoração em família. Então, eles deveriam separar um outro dízimo para adoração em família. Os servos e o levita estariam presentes, conforme nós lemos, né? Só que eles seriam participantes, né? Nesse caso, o sacerdote ele não recebia esse dízimo. Ele participaria dele como um convidado. Você fez o banquete ali separou um dízimo das suas rendas, fez um banquete lá na tua casa com tua família. Aí você ia chamar os pobres, as viúvas e os levitas, né? Para poderem participar desse banquete. O levita estaria presente como participante. O lugar mencionado nessa passagem é uma referência ao tabernáculo, o templo israelita para onde a família deveria ir com o recurso desse dízimo especial. O levita não recebia esse dízimo.
pois era apenas um convidado ao banquete religioso da família. Correto? Esse era um outro dízimo. Pois é, mas o primeiro animal, Uhum. era um aventurador. Sim. Aí poderia comer ele também. Você poderia, é porque eu expliquei aqui num outro sábado que ele falou, você poderia resgatá-lo por dinheiro. Entendeu? Você tinha um animal. Porque não podia comer em casa, aquele animal. Não. Ele levava o tempo. Tinha que fazer uma festa religiosa. Era uma adoração ali, religiosa. Para consumir Isso. Aí é onde você tinha que convidar. Você teria que convidar os pobres em volta ali, os pobres em si, né? Aí a Bíblia coloca as viúvas e os órfãos, o estrangeiro ali, como pessoas que eram mais vulneráveis. Tinha que chamar os pobres e tinha que chamar um levita. Tinha que chamar levita, alguém que fosse dos levitas, porque eles não tinham herança na terra. Então eles eram pessoas que vulnerável, de certa forma até vulnerável. Eles tinham o sustento deles do templo, eles tinham o pagamento do dízimo do templo, mas eles também viviam da boa vontade dos irmãos, né? Dos irmãos ali da nação. E como eu expliquei outro dia, você tinha um animal que era um primogênito que tinha que ser oferecido ao Senhor, não é? Você poderia dar um dinheiro e resgatar esse animal. Eu expliquei aqui. Você dava um valor no lugar do animal, entendeu? Aí você ficava com o animal. Você poderia resgatar o teu filho também, seu primogênito, né? Você tinha, na verdade era lei, você tinha que pagar um valor X pelo teu filho primogênito, entendeu? Agora, a única coisa que você não poderia resgatar com dinheiro era o dízimo que pertencia ao sacerdote. Esse era sagrado. Tinha que entregá-lo, não podia resgatá-lo nem por dinheiro. E nós vamos ver aqui, no próximo texto, Deuteronômio, capítulo 14. Capítulo 14, versos 22 ao 28. 14, versos 22 ao 28. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem, consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas, que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão até aí, até o 28. Vejam novamente. Então ele falou assim, você vai pegar esses dízimos, vai levar ali na presença do Senhor e vocês, toda a sua casa ali, vão comer esses dízimos. Aí só que ele faz observações adicionais. Olha, se o lugar que Deus estabeleceu, porque você não podia comer em qualquer lugar, tinha que levar até lá onde Deus escolheu. Aí se o lugar for muito longe e você não conseguir
levar essas coisas até lá, vende por dinheiro, leva, ó, tá vendendo o dízimo. Era o dízimo. Vendia aquele dízimo, que era produtos agropecuários, vendia, e aí ia até lá, chegando lá eles compravam novamente, e ali, então eles consumiam na presença do Senhor. Veja que aqui ele dá informações adicionais, né? Esses textos referem-se ao cuidado dos pobres, viúvas e órfãos. Basicamente o mesmo conteúdo da passagem anterior, com algumas informações adicionais. O banquete seria realizado a cada terceiro ano, falou aqui nesse texto, a cada terceiro ano, o que é evidente que era dentro do ciclo sabático. Lembra que eles tinham uma contagem de 7 em 7 anos, depois de 6 anos, no 7º ano, aí era o ano da remissão. Nesse 7º ano eles não plantavam nada, quem era escravo era liberto, quem tinha dívida era perdoado, era o ano da remissão, era chamado de ciclo sabático. E dentro desse ciclo sabático, a cada 3 anos, ou seja, no 3º e no 6º ano, eles levavam esse dízimo. Acontecia a cada 3 anos. Caso o adorador morasse longe, fosse dificultoso transportá-lo, esse dízimo poderia ser vendido se fosse de produtos agropecuários e trocado por dinheiro, o que não era permitido fazer com o dízimo dos sacerdotes. O dízimo do sacerdote não podia fazer isso. Depois seria levado ao local do templo, e no lugar determinado, o adorador faria a festa. Nos outros anos, o banquete deveria ser realizado em casa. Veja, 2 anos em casa, no 3º ano, no lugar onde Deus escolhia. E a lista de convidados, desta vez, seria aumentada, estendendo-se aos pobres, viúvas e órfãos, quando era em casa. Aí eles tinham que chamar os pobres, as viúvas e os órfãos para participar desse banquete. Além dos levitas, né? Os pobres, as viúvas, os órfãos, além dos levitas. Mais uma vez, é o adorador quem faz o uso do dízimo ao seu bel prazer. Isso aqui irmãos, eu fico maravilhado, porque como Deus cuida do seu povo e nos transmite luz. Porque algumas pessoas fazem uma confusão quando lê isso aqui do dízimo, tá vendo? O dízimo podia pegar e fazer o que quisesse. Mas não era o dízimo do sacerdote. Era um segundo dízimo. E o levita não recebe esse dízimo. Ele é novamente apenas mais um convidado como os demais. Sim, você já pensou? Você já pensou se os sacerdotes vivessem só desse dízimo aqui, de comer quando você oferecesse um banquete? Eles seriam reduzidos a mendigos. Eles iam ser mendigos, porque eles só iam comer quando você desse um banquete. Então eles teriam que ficar vivendo de quê? Não é verdade? Eles viviam dos dízimos do templo, que não poderia ser usado de qualquer... Você não podia fazer nenhuma outra aplicação. Tinha que levar pro templo. Era pro sacerdote esse dízimo. Então não se trata, portanto, do mesmo dízimo mencionado em Números 18 e Malaquias 3, que nós lemos alguns sábados atrás. Era um dízimo do sacerdote. Outra passagem, Deuteronômio 26, capítulo 26, versos 12 a 14. Capítulo 26, versos 12 ao 14. Quando no 3º ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas,
para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor seu Deus, você dirá: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, assim eu fiz. Porque não dei a casa de um morto. Fica parecendo que não deu a casa de alguém que faleceu ali, né? Não, é porque entre os povos pagãos eles faziam oferendas aos mortos, né? Então ele declara, nessa declaração aqui, os israelitas diziam assim: eu não dei o meu dízimo para os mortos. Eu não dei o meu dízimo em oferenda aos mortos, como fazem alguns pagãos, né? Fazem oferenda aos mortos. Os pagãos, Deus, criador. Isso. E esses deuses têm que receber oferta. A oferta deles era frutos, né? É porque acredita-se que a origem do dízimo está no berço da civilização. Quando começou o mundo, ali o povo começou a se espalhar na terra e começou a se organizar em civilizações. Acredita-se que já existia essa prática de dízimo. Então, os povos pagãos, eles já também faziam prática do dízimo, mas não para Deus, e sim para deuses. Entendeu? Então, ele aqui, o israelita, ele faz essa declaração: eu não dei meu dízimo a qualquer outro Deus. Meu dízimo é pro Senhor, é para Jeová. Nesta passagem tem-se a última referência sobre esse dízimo especial, ou segundo dízimo, sendo que a ênfase recai sobre o seu uso no terceiro ano. Mais uma vez, o adorador usa e administra esse dízimo como ele quer, sendo o pobre e o levita apenas convidados para a festa. Mais uma vez, o levita não o recebe, ele apenas dele participa. Então, conclui-se, portanto, que na Bíblia aparecem dois dízimos diferentes e separados. Um destinado anteriormente aos levitas e sacerdotes, e no caso hoje, que é destinado ao pagamento de ministros do Evangelho, e o outro no período mosaico, enquanto vigorou o ciclo sabático em Israel, destinado à adoração em família e atendimento aos necessitados, ok? E a Bíblia ainda fala, alguns estudiosos reconhecem que a Bíblia ainda fala de um terceiro dízimo na Bíblia, que era o dízimo dado ao rei. Só que, vamos abrir aí em 1 Samuel capítulo 8. Eu tenho que falar sobre esse dízimo aqui, porque alguma hora você pode encontrar ele aqui e falar: meu irmão não falou sobre esse dízimo aqui. É 1 Samuel capítulo 8, verso 11 a 15. Primeira Samuel, capítulo 8, 11 a 15. Dizendo: este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerras e como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá alguns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o dará aos seus servidores. Ficará com uma 10ª parte dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Então aqui nós vimos um terceiro dízimo que a Bíblia fala, que era o dízimo do rei. Só que aqui a palavra dízimo, ou a 10ª parte, é utilizada porque eles não tinham uma outra
nomenclatura para um imposto dado ao rei. Então ele falou assim, a 10ª parte, vocês vão ter que dar a 10ª parte para o seu rei, que vocês vão escolher aí. Veja, então foi um imposto que vigorou enquanto existia a monarquia israelita. Não, a gente paga muito mais que o dízimo, né? Para o governo a gente dá muito mais do que o dízimo. Mas aqui o dízimo era dado ao rei enquanto teve monarquia israelita. Não era o mesmo dízimo dado aos sacerdotes, que era outro dízimo. Pois então é isso, meus irmãos. Por hoje respondemos aqui algumas perguntas, esclarecemos algumas dúvidas sobre dízimo, né? Nos próximos meses teremos mais oportunidade de continuar esclarecendo sobre esse assunto. Há muito aqui falar sobre dízimo na Bíblia, né? Porque muitos irmãos têm dúvida, né? E há quem não se desperte para pesquisar mais a fundo esse assunto. Mas só que é o seguinte, né? A Bíblia dá provas claras da prática do dízimo e mostra por que nós dizimamos, né? Primeiramente pela fé, segundamente porque a Bíblia aprova essa prática. E terceiro, o mais importante que eu considero, porque a gente prova das bênçãos do Senhor na prática. A gente prova na prática. Conta a história de um cidadão que ele estava em praça pública desafiando todo mundo, e ele era bom de oratória e de dialética. E ele falava assim, quem vai discutir comigo hoje? É padre, é pastor, quem que vai vir discutir comigo aqui hoje? Que eu vou provar para vocês que a Bíblia está errada. E ninguém ia lá falar nada em público com esse sabichão, né? De repente um homem, um senhor assim, com uma roupa simples, subiu lá diante dele e não falou nada. Só tirou uma laranja da bolsa, descascou a laranja e ele ficava fazendo desafio. O senhor não vai falar nada? Bem que eu imaginei que esse homem era maluco, era meio maluco. Não vai falar nada? E ele começa a descascar a laranja ali e depois termina, chupa a laranja e depois ele pergunta pro sabichão, né? E aí, essa laranja estava doce ou estava azeda? Ele fala, desconfiei que você era maluco mesmo. Você que chupou a laranja está perguntando para mim se estava doce ou azeda? Ele disse, pois é, isso mesmo. Enquanto você não experimentar Deus, você não pode saber. Você não pode saber. Eu que experimentei Deus na minha vida, apliquei a palavra de Deus na minha vida, sei o quanto é bom. E a Bíblia fala no Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia nele. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, a questão do dízimo é o único lugar na Bíblia onde Deus diz, façam prova de mim. Façam prova de mim. Né? E o mais importante, a gente dificilmente consegue convencer alguém do dízimo pelo argumento. O que as pessoas querem ver é a prática da palavra na nossa vida. Se eu faço isso, se eu experimento as bênçãos de Deus na minha vida. Eu lembro, deixo com vocês o que Paulo falou aos Coríntios no capítulo 2, verso 4. Ele fala assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo demonstrava na sua própria vida o que Deus podia fazer, os milagres que Deus pode fazer. E é isso que nós devemos experimentar, irmãos. Através do dízimo, da prática do dízimo, nós conseguimos experimentar o que Deus faz em nossas vidas. Ele é o mantenedor da nossa vida. Lembra que nós falamos aqui? Quem está na presença de Deus, Deus mantém a vida. Deus mantém a nossa vida.
E de passado estava fazendo muito tempo, né? Porque eu não já. Aí, pela minha forma de falar, não fica comprado com perigoso, né? Eu preciso com força de Deus, eu não vou cascar. Então, assim, não tem dinheiro financiar. E Deus operou um milagre, né? Vamos então cantar o hino 307, Conta as Bênçãos. Quem tem inário, abra seu inário. 307. 307. Deus quer ouvir nossa voz em louvor hoje, viu? A tecnologia já nos abandonou. 307. Conta as bênçãos. Vai? Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso água que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio afastando o mal, vai te dar consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Tá bonito, Deus está gostando disso. Oremos. Maravilhoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por todas as tuas bênçãos. Queremos sair daqui com nossa fé renovada, confiantes de que é o Senhor quem mantém nossa vida e não precisamos desconfiar de nada. O que precisamos é experimentar o Senhor na prática, fazendo, ó Deus, praticando aquilo que o Senhor determinou em tua palavra que nós fizéssemos. E nós possamos provar e ver